Tudo bem com vocês? Eu quero aqui agradecer ao pastor Domingos e também ao pastor Erlon pela oportunidade que temos de irmos para a Bíblia, refletirmos um pouco sobre a necessidade de um tema que é relevante, atuante e, acima de tudo, bíblico e necessário para a igreja, que é o tema do discipulado. Nós vamos trabalhar aqui em 3 momentos. Primeiro momento, nós vamos falar sobre o encorajador, depois nós vamos falar sobre a rede e depois vamos falar sobre o Filipe, o missionário, tá certo? Por favor, pegue sua Bíblia agora no livro de Atos e vamos logo ali para o início do livro de Atos, para algumas reflexões que nós vamos tomar dentro da vida de um homem chamado Barnabé. Bem, Atos capítulo número 4. A igreja tem falado muito sobre a importância do discipulado. E nós podemos falar de estruturas, podemos falar de modelos, podemos falar de estratégias, mas há algo fundamental que nós precisamos entender. É que quando nós falamos de discipulado, o elemento humano é fundamental. E o discipulado nós podemos trabalhar em 2 dimensões. Primeiro, aquilo que o pastor Domingos falou logo no início, que é a dimensão que eu devo ser. E depois aquilo que eu vou realizar. Então, o discipulado ele tem 2 dimensões. A dimensão primeira é vertical, você e Deus. A sua caminhada pessoal com Deus, a sua entrega pessoal com Deus, a sua experiência viva, profunda, atuante ao lado de Deus. E a segunda é aquilo que você faz como resultado disso, as pessoas que você alcança para Deus. Nesse momento, nós vamos trabalhar essa segunda dimensão, tá? Nós vamos trabalhar essa relação, você e o outro. E eu escolhi um personagem, aliás, dentro dos temas que nós vamos trabalhar essa manhã e à tarde também. Todos eles foram extraídos do livro de Atos. Então, nós vamos começar agora com Barnabé, ok? Que é o título encorajador. Capítulo número 4, versículo número 36 do livro de Atos. Você vai encontrar a primeira referência a esse homem. Capítulo 4, versículo 36 de Atos diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Uma coisa interessante é que, quando Barnabé aparece na Bíblia, suas atitudes, seu comportamento, ele chama a atenção dos apóstolos que dizem o seguinte: esse homem aí, ele não deve ser chamado de José. Esse homem ele precisa ser chamado de Barnabé, que quer dizer encorajador. Onde ele nasceu? Ele nasceu em uma ilha chamada Chipre, fora do território de Israel. E mesmo fora do território, ele conservava assim os valores, a vida, a descendência, a identidade de um judeu. É interessante que no livro de Atos, nós vamos encontrar algumas atitudes desse grande e espetacular homem chamado Barnabé. Primeira delas, em Atos 9, 27, diz assim: Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Pergunta, esse texto está falando de quem? De quem? O que aconteceu com Paulo? Paulo encontrou-se com Jesus. Sua conversão foi sincera, genuína, profunda. Só que Paulo estava num dilema enorme. Qual o dilema? Se ele voltasse atrás, ele seria morto, porque ele tinha sido enviado a Damasco pelo Sinédrio. Só que ele encontrou um problema enorme. As portas da igreja estavam cerradas, fechadas, trancafiadas, resistentes à entrada de Paulo. Paulo procurou a liderança, os braços estavam cruzados. Paulo procurou os pastores, os braços estavam cruzados. Paulo procurou os membros, os braços estavam cruzados. Mas havia um homem, que fez toda a diferença. O nome dele é Barnabé, que significa o quê, amigos? O encorajador, aquele que coloca a pessoa para cima, para o alto. Quero dizer uma coisa, queridos anciãos, em toda a divisão sul-americana nós temos cerca de 60 mil anciãos. E eu dividiria que o trabalho de vocês e o nosso também como pastor acontece em 3 áreas. Primeira, na liturgia, fazer o culto, que horário entra a plataforma, que horário sai, preparar escalas da igreja, preparar a comissão da igreja. Primeiro tem o lado litúrgico do ancião, que é importante. Mas me permita dizer isso, talvez não seja o mais importante.
Segundo, tem a parte administrativa, construção, reforma, calendário, atividades, eventos, preparação, treinamento, capacitação da igreja, dos departamentos. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. A parte litúrgica, a parte administrativa e tem o terceiro. Quando Paulo conversou com os anciãos em Atos capítulo número 20, no capítulo 19, capítulo 18 o evangelho chega em Corinto, capítulo 19 chega em Éfeso, capítulo 20, Paulo dá um adeus para os anciãos em Éfeso e diz o seguinte: pastoreai, cuidai do rebanho de Deus. Interessante. O lado litúrgico é importante dos cultos, o lado da administração é importante também, mas uma das maiores marcas de um líder dessa igreja é a maneira que você capacita e cuida do rebanho do Senhor. Seu foco deve estar nas pessoas. E quando você vai para Atos, no capítulo número 9, você vai encontrar algumas atitudes marcantes de Barnabé como discipulador. Primeiro ele pega Paulo e diz o seguinte: Paulo, ninguém te aceita, você não pode entrar na igreja, ninguém está de braços abertos para você, mas quer dizer o seguinte: vem comigo, Paulo, eu quero colocar agora a minha reputação em jogo por sua causa. É interessante que aqui diz que Barnabé tomou consigo, porque discipulado não é aquilo que você pensa, não é apenas aquilo que você fala, discipulado é o que você faz, e para que a gente possa fazer discipulado eficaz nessa igreja, nós devemos trazer as pessoas para a nossa vida, e desse modo levar essas pessoas a ter uma experiência real com Deus. O que me chama a atenção é que Barnabé fez isso com Paulo, e eu me lembro então de uma citação de Gold, que ele diz o seguinte: trate um homem como ele aparenta ser, e você irá piorá-lo. Trate-o como se ele já tivesse alcançado o seu potencial, e ele se tornará aquilo que ele deve ser. Eu diria que a primeira lição que nós podemos tirar da vida de Barnabé é que nós precisamos aceitar as pessoas com suas qualidades e com seus defeitos, com seus acertos e com seus erros, com seus fracassos e com suas quedas, porque nós somos chamados para fazer diferença na vida de outras pessoas. E a primeira característica de um Barnabé é aceitar as pessoas com o seu passado. Ainda que a gente costuma dizer que as pessoas que não se deram bem, fizeram algumas coisas erradas, essas pessoas estão queimadas, né? Não importa se tem rótulo, não importa se estão queimadas, não importa o passado. Deus quer que através da minha vida e da sua vida a gente possa fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu pergunto, aqui nessa manhã, tem Barnabés aqui nessa igreja? Tem Barnabés aqui? Gente que cuida de gente que aceita os outros como as pessoas são. Vamos para a segunda característica, então, desse homem chamado Barnabé. Segunda, Atos 11, 25 e 26 diz o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? De Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Os anos se passaram, os meses se passaram, os dias se passaram, e Barnabé procurou Paulo na igreja. E ele começou a perguntar: onde é que está Paulo? Eu não estou vendo Paulo aqui em nenhum culto, eu não estou vendo Paulo em nenhum evento, eu não estou vendo Paulo em nenhuma atividade. Eu já procurei Paulo aqui em Jerusalém e não encontro Paulo. E aí o que Barnabé faz? Barnabé vai à procura de Paulo. Ele sai da onde? Ele sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Depois de Antioquia ele vai para Tarso. Depois de Tarso os dois sobem para Antioquia novamente. Algumas atitudes que Barnabé teve. Porque discipulado não é o que eu sinto, não é o que eu penso. Discipulado é o que eu faço. Discipulado é uma ação, discipulado é um verbo. E aí você olha para Barnabé e vê algumas atitudes importantes, porque quando nós colocamos pessoas em primeiro lugar, nós agimos, nós temos iniciativas, e nós não vamos terceirizar isso para outros, nós tomamos a responsabilidade para nós mesmos. Vamos ver os verbos aqui. Primeiro verbo, ele fez o quê, amigos? Vamos lá? Primeiro ele fez o quê? Vamos lá, com força. Primeiro ele fez o quê? Depois ele fez o quê? Depois ele fez o quê? Depois ele fez o quê? E depois os dois fizeram o quê? Você quer discipulado mais vivo e atuante do que esse? Primeiro, a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Segundo, a gente precisa envolver as pessoas. Elas não estão abandonadas, elas não são órfãos. Elas são queridas, abraçadas, aceitas. Quero dizer algo para vocês. Quando eu fui para a igreja, com 16 anos, eu ia para a igreja no sábado,
de tênis, calça jeans e camisa estampada. Chegava na igreja e o pessoal, eu dou graças a Deus pela igreja que tive, pelos líderes que tive, porque eles me abraçaram, me amaram. E tiveram paciência comigo mesmo quando eu não estava tão preparado assim, mas eu tinha deixado tanta coisa para trás, que eu sabia que a igreja estava me abraçando. E na igreja, quando chegava a hora da escola sabatina, alguns me perguntavam o seguinte: Lucas, e aí, como foi sua semana? Aí eu dizia o seguinte: minha semana foi maravilhosa, e eu começava a contar os dias da semana, e depois chegava a sexta-feira, e na sexta-feira eu disse o seguinte: inclusive ontem à noite foi muito bom, porque eu assisti o Globo Repórter, e a gente se divertiu muito em casa, foi um tema sobre a muralha da Índia, as muralhas da Índia, e o pessoal abria os olhos assim, arregalados, né, e dizia: você está assistindo televisão sexta-feira à noite? Mas não falava nada, né? Quando os garotos me chamavam para ir para ensaiar peças para o JA, eu queria ir para casa jogar bola, sábado à tarde. Eu pergunto, eu era convertido? Sim ou não? Se você conhecesse minha vida, você ia saber que eu era convertido, mas não era maduro. Você sabe que é importante você saber disso? Que existe muita gente que é convertida, mas que não é ainda o quê? Que não é madura. Então, minha questão não é sobre a pessoa é convertida ou não, mas sim se ela é madura. Porque se ela for madura, o que você ensinar, ela vai aprender e vai aceitar. Sabe por quê? Porque já é madura. E você sabe o que aconteceu? O Paulinho, ancião, começou a escutar minhas histórias. E sabe o que aconteceu? Ele começou a me visitar. E sabe quando ele começou a me visitar em minha casa? Toda sexta-feira. Sabe que horário? No pôr do sol, irmãos. E sabe quando é que ele saía de casa? Depois do Globo Repórter. Não falava nada. Não falava nada. E você sabe o que aconteceu? O Paulinho, ele colocava, você sabe que existe um carro que cabe cerca de 144 mil, ou a grande multidão de Apocalipse 7, né? Que é o Fusca. E toda sexta, sábado, terminava o culto, ele disse: Luquinhas, você vai ficar na minha casa. Nunca tinha comido glúten na minha vida. Ele me ensinou. Não sabia nem se existia internato adventista. Ele sentou-se do meu lado para que eu fizesse uma carta, para enviar para o ENA, para ser selecionado como bolsista, para estudar 3 anos no ENA, 4 anos no IAN, e está aqui hoje como pastor falando para vocês. Você sabe por quê? Porque você pode fazer muita diferença do púlpito, você pode fazer muita diferença com o seu cargo, mas a maior diferença que você faz é aquilo que você é. E a maneira que você trata as pessoas, para que elas sejam aquilo que Deus deseja que elas se tornem. Sabe o que é discipulado? É ser um instrumento nas mãos de Deus, para moldar alguém, para que as pessoas sejam aquilo que Deus sonha, para que cada uma delas seja. Você crê nisso ou não? Terceira coisa, interessante, no livro de Atos sobre Barnabé, Atos 13 diz o seguinte: despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Você vê o que é interessante aqui agora? Despedida das sinagogas, quem é que está aparecendo em primeiro lugar agora? Quem é que está aparecendo em primeiro lugar agora? Paulo. Eu queria que 2 pessoas aqui voluntariamente viessem aqui, pode ser vocês 2, por favor. Note aqui uma coisa. Tudo bem? Você é Barnabé, tá bom? Vem para cá. E você é Paulo, ok? Aqui, para frente, e ele vai ficar aqui atrás. Você investe tanto numa pessoa, você aceita, você envolve, você acredita nela, você se entrega, você intercede, você orienta, você aconselha, e essa pessoa que estava atrás começa a estar agora aonde? Lado a lado, ao seu lado. É como aquele garoto que entrou na igreja, você deu estudos bíblicos, aí depois ele foi batizado, depois que ele foi batizado, ele se tornou líder jovem, depois se tornou um ancião igual você. Só que você continua investindo nele, e você sabe o que acontece? Esse garoto recebe o chamado de Deus para ser um pastor. E aí ele vem para o NASP, faz teologia, e depois ele volta para a mesma igreja onde você é ancião. E sabe o que acontece? Você está feliz. Por que você está feliz? Porque você fez toda a diferença na vida dele. E em muitos momentos, Barnabé na frente, Paulo atrás. Depois Barnabé e Paulo lado a lado. Depois, Paulo
ficou na frente. E Barnabé foi sumindo. Foi sumindo. Obrigado, viu? Foi sumindo. Foi sumindo. E Barnabé não ficou nem aí. Você sabe por quê? Porque quando o outro é nossa realização, nós não estamos preocupados com os holofotes. Barnabé disse: Paulo, não fique preocupado comigo, Paulo. Brilhe, Paulo. Deus tem sonhos com você, Paulo. Deus tem projetos com você, Paulo. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, Paulo. Deus tem me dito isso. Paulo, vá para o campo, vá para a arena. Eu vou estar sentado na arquibancada batendo palma, porque eu estou vendo Cristo se revelar na sua vida. E para mim isso é motivo de grande alegria e de realização. Para mim a realização, Paulo, não está em mim, está em você. O canhão de luz, Paulo, não está mais em mim. Brilhe, Paulo, para a glória de Deus. Além disso, como Barnabé, nós aceitamos, envolvemos, nós devemos também impulsionar os outros. Que cada pessoa, na sua família, na sua casa, na sua igreja, seja influenciado de maneira tão positiva por sua liderança, que eles se tornem pessoas melhores, porque você é o líder que Deus deseja que você seja. Programas têm o seu lugar, atividades têm o seu lugar, mas as marcas de uma liderança genuína as pessoas estão crescendo por sua liderança, as pessoas estão se tornando melhores com a liderança que você exerce, com a influência que você tem. Último momento agora, Atos capítulo 15, versículo 37 a 38, diz o seguinte: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Aqui é a segunda viagem missionária, né? A primeira viagem missionária, capítulo 13, segunda viagem missionária, capítulo 15. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastava desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. O que aconteceu? Barnabé disse: vamos levar Marcos, menino bom, capaz, um menino com potencial enorme para ser pastor. Aí Paulo disse: mas ele não é forte, não. Na primeira dificuldade que esse menino passou, ele disse: vou voltar para casa. Não estou comendo a comida da minha mãe, não estou tendo o conforto da minha cama, vou voltar para casa. Para ser pastor, Barnabé, tem que ter sangue no olho. Esse garoto não tem, então ele não pode. Então, a Bíblia diz que os dois começaram a falar, aquela fala começou a se tornar uma discussão, a discussão começou a aumentar. E aí, irmãos, permita dizer o seguinte: a primeira encarada do Novo Testamento, Paulo e Barnabé. Vai, não vai? E aí não foi. E Barnabé diz: tudo bem, Paulo. Só quero dizer uma coisa, viu? Aliás, duas coisas. Primeira, meu nome é Barnabé, que encoraja os outros. E eu não vou perder esse garoto de vista. E segundo, viu, Paulo? Segundo, tu está lembrado quem você era, né? Você está lembrado que ninguém queria aqui na igreja, não está lembrado? Eu lutei por você, rapaz. Eu me expus por você. Mas tudo bem. Meu nome é Barnabé. Tchau, depois a gente se vê. Devemos acreditar nas pessoas e lutar por elas, apesar das falhas que elas têm. Ah, mas ele errou, mas vacilou, porque minha medida é 3. Nossa medida é a medida de Cristo. Lutar pelas pessoas até o fim. E foi isso que Barnabé fez. Devemos acreditar nas pessoas. É interessante que Ellen G. White diz, olha o que Ellen G. White diz sobre a atitude de Barnabé em relação a Marcos. Ela diz o seguinte: sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Você já imaginou que onde você está, na liderança que você exerce, sobre a bênção de Deus e sua direção e sua vida, você pode fazer diferença enorme com os jovens da sua igreja, com os membros da sua igreja, com a liderança que Deus colocou em suas mãos, com os membros que Deus colocou em suas mãos? Devemos acreditar também nas pessoas. E claro, ser um modelo. Porque eu não posso influenciar pessoas se não vivo aquilo que estou dizendo. O maior argumento de Deus nessa terra, na vida cristã, é uma vida cristã coerente. Nós valorizamos muito a doutrina, tem o seu lugar e tem o seu espaço, mas é mais do que isso. A vida cristã é mais do que isso. E nós precisamos ser modelos. O evangelho precisa ser encarnacional, precisa estar no sangue, no dia a dia, em todo lugar e em toda hora. Eu queria concluir dizendo o seguinte: esse foi um dos maiores ganhadores de NBA da história do basquetebol americano, Bill Russell, e ele disse uma coisa interessante: a melhor maneira de medir se eu tinha jogado bem era descobrir o quanto eu tinha ajudado aos meus colegas de equipe a jogar melhor ainda.
não é o que eu faço, não é o que eu sou e não o que eu produzo, mas a diferença que eu faço na vida dos outros. Eu queria terminar com 2 perguntas, tá bom? E eu gostaria que você participasse agora com a pessoa que está do seu lado, tá legal? Primeira pergunta: você tem um Barnabé na sua vida? Alguém que luta por você? Alguém que te escuta? Alguém que acredita? Alguém que te envolve? Alguém que coloca a mão no ombro? Alguém que diz assim para você: estou do teu lado? Tem essa pessoa? Diga para a pessoa que está ao seu lado, quem é essa pessoa? Microfone. Ok? Jairinho, vem cá. Eu chamo de Jairinho aqui porque nós somos amigos há muito tempo, sabe? Tudo bem, Jairinho? Você tem um Barnabé na sua vida? Meu pai. Seu pai? Por que seu pai? Meu pai é pastor e sempre foi pastor de distrito, ama a igreja. Então, eu acho que eu estou aqui muito pela influência dele. E me diga 3 características do seu pai que você identifica como Barnabé em sua vida. Ele sempre acreditou em mim, né? Sempre me ofereceu o máximo que podia. Eu acredito que ele também sempre me encorajou, ele sempre diante de um desafio, ele fala assim: vai lá que vai dar certo. Se não der certo, a gente está aqui também para ajudar. Eu acho que uma terceira meu pai sempre orou por mim muito. Eu tenho certeza que as orações dele me acompanham em momentos difíceis e eu acho que a influência espiritual dele é a principal marca de todos. Excelente. Uma saudação para o Jairo. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Você já imaginou que você pode fazer uma influência muito grande ou ter uma influência enorme na vida de uma pessoa que você está orando? Que você está ali, ó, olho no olho. Eu quero dizer uma coisa, amigos, não importa se a gente é pastor, se é líder de divisão, se é campo, se é união, se é igreja, não importa nada disso. O que importa, todos nós temos carências de gente colocada ao nosso lado para a gente viver o que Deus sonha para nós. Sua influência tem muito mais poder do que você possa imaginar se ela for dirigida por orientações bíblicas, pela presença do Espírito Santo e por exemplos como o de Barnabé. Eu concluo agora perguntando, e você vai responder isso no seu coração. Você tem um Barnabé? E a segunda pergunta: você tem sido um Barnabé na vida de outra pessoa? Que as marcas mais importantes do seu ministério, do seu chamado e da sua liderança seja um homem que aceite, que envolva, que impulsione as pessoas e também que esteja disposta a ser um exemplo e influenciar outras pessoas também. Uma oração agora breve, ao ponto. Feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui, porque muitas pessoas foram usadas por Ti para nos trazer este lugar, para vivermos o que nós estamos vivendo, para sonhar os Teus sonhos, para viver os Teus projetos para a nossa vida. Senhor Deus, nos ajuda a sermos Barnabés para a vida de outras pessoas, nesse mundo cheio de isolamento, de solidão, de tristeza, de angústia, que muitas vezes as pessoas estão rindo por fora, mas com conflitos por dentro, sem rumo, sem direção, sem saber o que o Senhor pode e quer torná-las. Nós nos colocamos agora como pastores, como líderes, como membros, como anciãos, como diretoras dessa igreja, para te dizer: Senhor, nos usa para sermos bênçãos nas vidas de outras pessoas. Que essas marcas de Barnabé possam ser as marcas de nossa liderança, em nome de Jesus.